Nacionalidade, última parte. Em regra, não haverá distinção de tratamento entre nato e naturalizado, salvo 4 exceções. Vamos a elas. Então, as 4 situações em que o brasileiro nato será tratado diferente do naturalizado será quanto ao cargo, quanto à função, quanto à propriedade e quanto à extradição. Quanto ao cargo, são cargos privativos de brasileiro nato, os de presidente da República e seu vice, e também os de presidente do Congresso Nacional, ou seja, presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, os de ministros do STF e de Estado da Defesa, os de oficial das Forças Armadas e, por fim, os da carreira diplomática. Quanto à função, os 6 integrantes do Conselho da República. Quanto à propriedade, só pode ser proprietário o brasileiro nato às seguintes empresas: jornalísticas e de radiodifusão sonora de sons e imagens. Porém, estas mesmas empresas podem ser propriedade de naturalizado se este proprietário for naturalizado há mais de 10 anos e se for uma sociedade, pelo menos 70% do capital total e votante deverá pertencer aos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Quanto à extradição, o nato nunca. Mas ele soltou um pum. Não importa. Nato nunca será extraditado. Ele será processado e julgado aqui. Já o naturalizado será extraditado por crime comum praticado antes da naturalização ou por envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ainda quanto à extradição, ninguém, nem nato nem naturalizado, será extraditado por crime político ou de opinião. Cuidado, estou falando de extradição. É diferente de deportação, que é a saída compulsória do estrangeiro que estava irregular. Perda da nacionalidade, última situação do tema. Ufa, tá acabando. Como que o naturalizado perde a nacionalidade? Ora, bolas, se ela for cancelada por sentença judicial devido à atividade nociva ao interesse nacional. E perderá a nacionalidade tanto o nato quanto o naturalizado se adquirir voluntariamente outra nacionalidade. Porém, há 2 exceções que, mesmo adquirindo outra nacionalidade, pode continuar sendo nato ou naturalizado. A primeira, se a lei daquele país estrangeiro reconhecer a nacionalidade originária. Por exemplo, você é brasileiro nato por ter nascido aqui no Brasil, sua mãe é brasileira e seu pai é italiano. A Itália prevê o critério sanguíneo para ser italiano nato. Assim, você será, além de brasileiro, também italiano nato, tornando-se um polipátrita. A segunda exceção é se a norma estrangeira impor a naturalização ao brasileiro residente naquele país. Imagine que um país estrangeiro exija que você se naturalize para casar-se com uma nacional naquele território. Diante dessa imposição, você se naturaliza. Parabéns! Você concluiu nacionalidade em apenas 15 minutos. Em qualquer outro vídeo do YouTube você levaria umas 2 horas. E quer saber? Vou te dar mais um plus. Os símbolos do Brasil, quais são? Vamos lá. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional.